temos aqui a nossa aula de hoje, que é sobre o osciloscópio. Aqui é um modelo de osciloscópio que nós usamos, esse Rigol DS54, de 4 canais, ele tem 50 MHz de banda, né, 1 GB sample por segundo. A gente vai explicar o que é cada coisinha dessa aí, vamos passear um pouquinho pelos menus e tal, né, só mesmo aí uma introdução ao osciloscópio. O osciloscópio é algo que aprendemos todos os dias com ele, tá? Então, todos os dias, sempre um pouquinho que praticarmos, a gente está aprendendo coisas novas aí, tá? Quanto mais nós soubermos os fenômenos elétricos e eletrônicos, né, mais conhecimento acerca das falhas a gente vai possuir, né? O osciloscópio também, me falam muito, né? O osciloscópio é como se fosse um multímetro. Ele tem amplitude, então ele tem a tensão por base de tempo, né? Ele tem a alteração da tensão ao longo do tempo. Ele é uma ferramenta, né? É uma ferramenta como outra qualquer, como o multímetro. Se não souber usar, se não entender a eletrônica, não adianta, né? Você não consegue utilizar aí a ferramenta osciloscópio, né? É uma boa ferramenta, mas tem que ser dedicado ao estudo dessa ferramenta. Em 2 horas a gente não consegue nada de osciloscópio, né? Não existe receita de bolo para o osciloscópio. O osciloscópio é prática. E tem algumas variaçõezinhas, né? Uma variação de um osciloscópio para o outro, né? Algumas configurações de menus, alguns softwares que são diferentes um do outro. Aí, tá? Então é importante vocês... Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é que o osciloscópio não tem receita de bolo. Robson Céu, boa noite. Então, o osciloscópio ele não tem receita de bolo, ok? Então, ao fundo aí, que vocês estão vendo, né, minhas costas aí, tem um osciloscópio que a gente utiliza aqui, tá? Dois osciloscópios, né? Nós temos 3 marcas de osciloscópio. A gente tem esse Rigol, nós temos o ICEL, que é um DSO 2202, nós temos aí os DSOs 4072C, que são da Hantec, tá? E a gente vai evoluindo aí no estudo do osciloscópio hoje, tá? Prometo ser sucinto com vocês, breve, mais breve possível, para que a gente aí consiga pelo menos ter uma noçãozinha básica aí, alguma coisa assim, nesse sentido de ajudar os colegas aí, tá? Aqui nós vemos aí os osciloscópios, né? A gente tem a introdução aí, os osciloscópios. Tá aí aparecendo para vocês a imagem de um osciloscópio e a imagem de um software de captura de dados de um osciloscópio, tá? Então, nós temos aí a parte inicial aí, né? Aqui o osciloscópio e aqui o software que faz a parte de captura de dados do osciloscópio físico, ok? Bom, técnicas e aplicações. O osciloscópio, ele nada mais é do que um equipamento bastante versátil, né? Lógico, né? O osciloscópio ele tem as suas limitações, dependente e fundamentalmente do usuário, né? Então aí tem as suas limitações aí, né? Vai depender para qual uso você vai utilizar o osciloscópio, isso vai estar diretamente relacionado às suas limitações, tá? O osciloscópio não é um medidor preciso de frequência, tá? É usado para estimar o valor de frequência ou quando a forma de onda for tão complexa que um frequencímetro não opere de forma confiável. Medições. O osciloscópio é um instrumento mais indicado para medições de tempo e ângulo e de fase. Mais aí para harmônica, né? Tem mais coisas aí, PWM, essas coisas aí que a gente vai estar tendo uma maior funcionalidade usando o osciloscópio, tá? Defasagem, essas coisas aí, tudinho, harmônicas a gente vai fazer, tá ok? Medição de ângulo de fase e tempo de atraso, nós temos aí a imagem, né? Aí nós temos aqui a definição de característica de modulação, né? Aí temos a fórmula de modulação, que é amplitude máxima, amplitude mínima, né? Ele faz uma média aí da amplitude máxima para amplitude mínima e a fórmulazinha aí de amplitude, né? A gente vai estar vendo o que é amplitude, né? Tempo, isso tudo a gente vai estar vendo aí, período, etc. Né? Tipo de osciloscópio, né? Nós chamamos diversos tipos de osciloscópio, né? Os mais comuns é esse que a gente viu na foto lá no fundo, né, quando apareceu, que é o osciloscópio de bancada. Nós temos também aí osciloscópios portáteis, tá? Que cabem quase na palma da mão, o pessoal leva para campo, para utilizar em campo, tá?
E nós temos aí também os osciloscópios baseados em PC, né, em desktop, notebook. Então nós temos também osciloscópios baseados, conectados a computadores, ok? Placas conectadas no próprio PC ou mesmo módulos de aquisição de dados, né? Aí nós temos os módulos, as placas de captura, né, os módulos de aquisição de dados que tem comunicação USB, né, um tipo de comunicação RS-232, GBIP ou Ethernet, tá? Que a gente pode ter também módulos de captura de dados aí, e como se fosse, né, um osciloscópio aí. Então, aqui a gente tem o nosso osciloscópio de bancada, tá? A figura do Rigol aí, né, onde podemos ver todos os controles, a parte de menus, né? Aqui nós temos a ascensão das curvas de captura, né? Rampa de subida, rampa de descida. Aqui nós temos a parte de configuração, a parte de auto com stop. Aqui nós temos o auto set, aqui nós temos o clear para limpar, aqui nós temos o modo de disparo single, né? Aqui nós configuramos o trigger, aqui embaixo, aqui o trigger. Aqui é a escala onde vamos trabalhar o horizontal, ok? Aqui nós vamos trabalhar o vertical. Aqui nós temos a aquisição do canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Esse osciloscópio aqui ele tem 4 canais, diferente do Hantek, ele tem 2 canais e um canal ele é utilizado para ter um gerador de funções nele ali, arbitrário, ok? Aqui desse lado a gente configura a captura, né, da rampa. Isso também faz diferença aqui. E aqui a gente tem a escrita, né? Que é um Rigol, DS1054, é um osciloscópio, aí tem a parte da Ultravision, que é a parte da tela, né? 4 canais, 4 channel, 50 MHz, que é a banda de operação, porém esse aqui dá para a gente craquear e colocar ele para 100 MHz, né? E 1 GB sample por segundo, que é a mostragem dele aí, né? Então, ele agora está modificado para 100 MHz. Aqui nós temos um outro, né, que a gente também utiliza aqui, que é um Hantek, é um osciloscópio de bancada, né? Como eu falei para vocês aqui, né, nós temos aqui, ó, não confundir, né, 4 canais aqui, mas ele não tem, que não são 4 canais. E aqui mesma coisa, né, nós temos aqui o horizontal, nós temos o comando do vertical, aqui a gente aciona os canais, né? Aqui tem a parte do menu, onde a gente vai ter o Mensure, onde temos o Acuity, que é a parte de sensibilidade da tensão por eixo lá, o Storage, que é a parte para salvar, porque ele tem opção aqui de um SD, não é? O Rigol ele tem opção lá para um USB, então pode colocar um pendrive, então a gente vai ter aqui o Storage, né? Utility, a parte de o que vai aparecer no display, que você pode configurar no display, e a parte de cursor para a gente estar setando esse cursor aí, tá, pessoal? Então, cada osciloscópio aí vai variar um pouquinho de um para o outro, vai ter algumas funções que outros não têm. Por exemplo, esse da Hantek, ele tem uma função de descompactar, né, protocolos, então ele tem a parte de converter protocolos de comunicação 2C, RS-232 e assim sucessivamente. Aqui nós temos os osciloscópios portáteis, nós temos aqui um Minipa, né? Nós temos aqui um que está saindo aí na faixa de 400, 500 reais, eu não sei, né? Tudo vai variar. Esse serve para o meu dia a dia de bancada, vai depender aí do que você quer, né? Então, como lá no início, né, o osciloscópio vai ter que se adequar ao tipo de serviço, ao tipo de trabalho que você está utilizando, tá, ok? Aqui nós temos aquelas placas de aquisição de dados. Aqui é uma placa de aquisição de dados USB, né, onde a gente seta aqui, faz a captura de dados aí e transporta ela para o computador, né, como se fosse aí um osciloscópio. Tá? Então, nós temos os tipos de instrumento, né? Nós temos aí um instrumento de medição analógico, nós temos os osciloscópios analógicos, né? O sinal de saída ou indicação é uma função contínua do valor, o mesmo, mensurado, ou do sinal de entrada. E nós temos o instrumento de medição digital, né? Que ele apresenta o sinal de saída ou indicação sob forma digital numérica. Tá? Distinção clara do tipo de indicação e princípio de funcionamento de um instrumento, né? Isso aí tem que ficar claro aí, uma aquisição, né? Um faz por amostragem, o outro não faz por amostragem, o outro em tempo real, né? Apesar de que os osciloscópios analógicos eles têm uma melhor resolução do que
digitais, né? Mas o digital aí tem suas vantagens perante ao instrumento de medição analógica. Tipos de osciloscópio, né? Osciloscópios analógicos são sinais periódicos, né? Tá constante, aquele sinal em tempo real ali, e os osciloscópios digitais são transitórios, periódicos e não periódicos, né? Ele pode fazer uma amostragem, né, e plotar para você ali depois de um períodozinho, depois de um lagzinho para você, ok? Vamos lá. Osciloscópios digitais e analógicos, né? Os osciloscópios analógicos, né? Eles trabalham em tempo real, real time, RT, e os osciloscópios digitais são Digital Storage Oscilloscopes, né? Então, ele é armazenado para depois estar plotando na tela para vocês essa informação, tá? Então, DSO, sempre quando vocês verem escrito no osciloscópio, em frente ao osciloscópio DSO, vocês vão saber aí que é um Digital Storage Oscilloscope, né? Então, é diferente aí de um RT, que é um osciloscópio analógico, tá? A diferença de um para o outro é captura de dados, que um é tempo real, né, e o outro não. O outro não é em tempo real. O outro precisa fazer a tradução, a transdução do sinal analógico e converter esse sinal analógico para um sinal digital, ok? Para plotar para a gente. Então, ele vai armazenando essa amostragem na sua memória interna. Por isso ele é storage, né, de memória, né, de armazenamento, tá? Vantagens dos osciloscópios digitais: armazenamento e posterior visualização das formas de onda transitórias. Então, a gente consegue salvar uma onda aqui, a gente consegue capturar e armazenar essa onda e depois verificar se essa onda é compatível com uma outra, que a gente está medindo no mesmo setor, etc. Né? A gente pode fazer aí por método de comparação, tá? Também possibilitam processar informação digital do sinal ou enviar dados para um computador, coisa que o osciloscópio analógico não tem. Né? A gente não consegue capturar dado e transitar ele, né, e caminhar ele para o computador e tratar esse dado, tratar essa curva, fazer a captura lá no computador. Então, a gente tem uma vantagem muito grande, né, com relação aos osciloscópios digitais aí, tá? Aqui a gente tem um princípio de funcionamento do osciloscópio digital, onde nós temos aqui, são as entradas do atenuador, atenuador, que são das pontas, né? Aqui a parte de amostragem, aqui a parte de conversão de analógico para digital, né? Que é um ADC, né? Aqui ele transforma, ele pega o sinal analógico, aqui tem a parte da antena, a ponta de prova, né? E aqui ele vai começar a capturar esse sinal analógico e vai converter para sinal digital, vai armazenar na memória, tá? E vai encaminhar aqui para um CLP, para um controlador lógico dele. Aqui tem a parte de trigger, circuito de disparo para poder congelar, não é como se fosse um gatilho para congelar essa forma de onda quando ela é capturada aqui. Então o trigger está relacionado diretamente na ponta de prova aí, tá? Nós temos os conversores digital e analógico e o controle aqui dos tubos catódicos, né? Mas como não tem, a gente está trabalhando com displays TFTs aqui, não tem essa parte aqui não, tá? E aqui a gente tem a configuração do horizontal, do eixo horizontal aqui, e detectação do eixo da direção vertical e horizontal. Princípio de funcionamento do osciloscópio de amostragem, né? Seguidamente, um conversor analógico digital, ele recolhe um conjunto de amostras, que são os samples, né, do sinal, e converte seus valores de tensão para uma palavra código digital. Vai transformar essa captura analógica, uma invasão conversor AD, que é analógico digital, então ele vai capturar e vai transformar essa captura em binário. Tá? Então ele vai fazer essa leitura e armazenamento lá na memória binária. O sistema horizontal possui um clock que determina a frequência com que o conversor analógico digital adquire e converte as amostras de sinais. São frequências de amostragem. Tá? Então, ele vai capturando a amostra. Né? Ele não pega o sinal todinho, porque é muito custoso ele ficar toda hora pegando o sinal todinho. Né? Ele vai trabalhar por amostragem. Aí que está o grande problema do osciloscópio digital, que quanto menor essa amostragem, mais ineficiente é o osciloscópio. Quanto maior a taxa de amostragem, né, melhor é o osciloscópio, melhor é a sua resolução. Okay? As amostras são armazenadas na memória como pontos, né, e constituintes da forma da onda senoidal.
Normalmente, uma amostra é constituída por 8 bits, né? 8 bits aí ele vai pegar, nós temos aí, cada 8 bits vai formar um byte. Então, nós temos aí 256 níveis de tensão, né? E 10 bits com 1024 níveis de tensão, ou 11 bits com 1048 níveis de tensão. Então, ele vai começar a pegar o pontilhado. Então, ele tem aí, 11 bits de amostragem ali para capturar aquele sinal analógico e converter ele para digital na tela. O conjunto de amostras que representa uma forma de onda é denominado registro, né? Então, essa captura que ele faz dessa forma de onda, transformando ela de analógico para digital, é conhecido no meio da eletrônica mesmo aí como registro, tá? O sistema de sincronismo, a base de tempo, determinam o início e o fim do registro, né? Resultando no comprimento desse registro. Record length, que é aonde que vai gravar, né? De tanto a tanto. Depois desse registro ser armazenado em memória, é enviado para a tela. Então, só depois que esse dispositivo é armazenado em memória, essa captura de amostragem é enviado para a memória depois que vai para a tela, diferente do analógico lá, ok? Aqui nós temos o método de amostragem, que é o Real Time Sampling, que são as amostragens em tempo real, tá? Aqui em cima a gente pode ver a forma de onda construída com os pontos gravados. Então ele vai começar a gravar esses pontos aqui, e aqui embaixo está a taxa de amostragem, né, que são lá 8 bits, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bits aqui. Então ele usou 10 bits para poder capturar essa taxa de amostragem, né, no método de amostragem em tempo real. Aqui nós temos o método de amostragem por interpolação. Aqui a gente tem aí a visualização da interpolação e a visualização sem interpolação, tá? Então a gente consegue capturar aí, interpolação. O osciloscópio tem internamente essas funções aí. Poxa, professor, mas eu preciso saber isso tudo para consertar celular? Quanto mais informação você souber acerca do instrumento que você está utilizando, melhor, não é? Então, eu acho que é interessante a gente estar conhecendo o máximo do nosso instrumento. Não adianta você ter uma Ferrari, você não sabe dirigir, você não sabe ligar o modo turbo dela, você não sabe ligar o som, você não sabe ligar o ar-condicionado. Então, sempre que eu falei para os alunos, a questão do osciloscópio, ele vai sempre além, né?